Bom, pessoal, vamos então para essa aula do enchimento de garrafas, tá? Aonde a gente vai fazer a programação da parte múltipla, ou seja, fizemos na aula passada a parte simples, que vai uma garrafa por cada vez. Agora a parte múltipla vai vir várias garrafas com a mesma distância, né? E depois tem a aleatória, que vem as garrafas com distâncias diferentes. Ou seja, essa parte do modo múltipla, a gente precisa identificar se eu estou na posição 1, seria na etapa 1, ou se eu estou na etapa 2, ou se eu estou na etapa 3. Tá? Para isso vai ter algumas prioridades. Então, assim, só para quem não assistiu a aula passada e não sabe do que se trata o sistema, né? Então a gente tem 3 etapas aqui de enchimento, aonde cada etapa a gente tem um sensor. Para saber se eu estou na etapa 1, aciono o sensor I1, a etapa 2 aciona o sensor I2 e a etapa 3 aciona o sensor I5. Beleza? Quando aperto o botão liga, que é o I7, eu ligo a esteira através da saída Q1, trazendo minha garrafa até a posição 1. Então, deixa eu ver, eu tenho uma garrafa aqui atrás, até a posição 1. Quando chegar nessa posição, o meu Q2 vai ligar a válvula, enchendo minha garrafa durante 1 segundo. Tá? Libera a produção da garrafa, trazendo a esteira vai levar a garrafa até a etapa 2, onde vai tampar através da saída Q3 do cilindro Q3, vai tampar a garrafa com a tampa, liberando depois para a produção. Tá? Nesse processo múltiplo, eu não vou utilizar a etapa 3 de verificador. Beleza? Só vamos pegar o jeito da coisa utilizando a etapa 1 e a etapa 2. Qual que é o problema? Eu vou ter várias garrafas aqui na minha esteira, tá? Então eu vou ter que checar em qual posição que ela tá. Vai chegar uma hora que vai acontecer isso daqui, ó. Eu vou acionar tanto a etapa de enchimento da garrafa quanto a etapa de tampa, tá ok? Quando acontecer isso, a gente vai fazer prioridades. A prioridade qual que vai ser? Primeiro vai executar a tampa, tá? Porque se chegou até a tampa é porque já está cheia de água. Então, quando chegar na tampa e tiver junto uma garrafa aqui no processo de enchimento, primeiro então a gente vai tampar para depois verificar se precisa encher a outra garrafa, tá? Se eu só tiver garrafa aqui na minha etapa 1, obviamente eu não vou precisar tampar, então eu vou encher de água a garrafa. E se eu tiver com a garrafa só aqui na etapa 2, sem estar acionando o sensor 1, eu só vou tampar sem precisar encher de água a garrafa aqui do sensor 1. Beleza? Então é isso que está escrito aqui, ó. Então aqui está a programação normal, que nem a aula passada. Então ao pressionar o botão, a esteira começará a enviar garrafas para o enchimento. Quando chegar no sensor I1, a válvula será aberta durante 1 segundo e depois fechará, liberando a garrafa para ir embora. Quando chegar na posição de tampar, será acionado o cilindro e liberado para continuar o processo. Não será necessária verificar se a garrafa foi tampada. E aí a escrita das prioridades. Caso 2 garrafas cheguem ao mesmo tempo nos postos de enchimento, ou nos postos de enchimento e de tampa, a prioridade será tampar e só depois que o sistema vai encher a garrafa posicionada no enchimento, tá? Antes que a esteira ligue novamente. Então, vamos pensar como ficaria a rede Petri dessa maneira, tá? Vou começar aqui com o meu R1. O meu R1 aqui. Beleza? Então, assim, eu estou utilizando o mesmo cenário para programar de maneira diferente. Tá? Isso que é legal da rede de Petri também, você pensar em várias possibilidades de programação. Então, tá aqui, ó, o meu R1 é a minha posição inicial. Tá? De cara, já vai ser um pouco diferente do que o exercício anterior, porque com a máquina parada, eu tenho 2 opções. Então, eu vou sair várias opções a partir do R1. Tá? Vou colocar aqui o R1. Na verdade, não vai ser do R1. Né? Máquina parada. Beleza? O que eu tenho que fazer quando minha máquina estiver parada? Apertar o botão de liga. Né? Assim como o exercício anterior. Então, não vai ser do R1. Né? Eu tinha falado do R1 que vai sair 2 opções. Não vai ser do R1. Então vai ser botão, liga,
que é o I7. Legal. Se eu apertar o botão liga, eu tenho duas opções. Ou trazer a garrafa para o I1 ou trazer a garrafa para o I2. Tá? Eu vou fazer um R aqui de checagem. Então eu vou copiar esse R1, trazer aqui para baixo. Tá aqui, beleza? Vou escrever aqui R2. Opa. R2. No R2 do que checagem, eu vou fazer a esteira andar. Deixa eu trazer a animação para cá, que a gente consegue ver melhor do que o enunciado. Tá aqui. Então, ó, apertei o botão liga, minha garrafa está aqui. Então eu tenho que andar com a minha esteira. Beleza? É isso que eu estou fazendo agora. Então, que nem o exercício passado, vou escrever aciona esteira, que é o Q1. Beleza. Agora sim, a partir daqui eu tenho duas opções, tá? Vamos fazer a opção simples, que é caso minha garrafa chegue até aqui. Beleza? Então eu vou chegar até aqui, só vou encher de água a minha garrafa. Então vamos fazer essa parte primeiro. Então eu vou trazer uma transição. Eu deixo colar uma outra ação aqui, só para eu montar a primeira rede de Petri, depois a gente vai preenchendo. Então tá aqui, tá aqui, contou o tempo, vai vir aqui e mais uma transição só, beleza? Tá aqui, R2 vou colocar como R3. Eu já dei uma olhada no meu microfone para ele não ficar chiado que nem na aula passada, no vídeo da aula passada. Tá aqui R4, legal. Acionei a esteira. Quando chegar na posição 1, que nem a gente viu na aula passada, que é o sensor I1, ela vai parar. Então eu vou colocar o botão liga, vou escrever sensor posição 1, que é o meu I1. Ela vai parar e abrir a válvula Q2. Então eu vou acionar como próxima ação, válvula, aciona, válvula. Que é o Q2. Beleza? Só que nem eu falei para vocês, eu vou acionar a válvula durante um tempo. Então é durante 1 segundo. Vou colocar aqui, além do acionamento da válvula, o temporizador T1 conta T1 de 1 segundo. Beleza? Gosto de deixar o temporizador de outra cor. Legal. Vai ficar com a válvula acionada até finalizar o tempo de 1 segundo. Então, minha próxima transição vai ser o fim de T1. Beleza? Então, isso aqui está bem parecido com o exercício anterior. Fim de T1. Quando acaba o T1, eu quero ligar a minha esteira para garantir que saiu a minha garrafa da posição I1. Então, é isso que eu vou fazer de diferente, ó. Acionei a minha esteira até garantir que o sensor saiu da posição 1. Então, vou colocar sensor de posição 1, contato fechado. Deixa eu virar aqui a minha régua. Então, não posso estar acionando o sensor da posição 1. Repara, só estamos pensando nessa etapa aqui, ó. Tá? Só essa etapa. Apertei meu botão, acionei minha esteira até eu chegar no sensor de posição 1. Chegando, eu vou acionar minha válvula e contar 1 segundo. Após 1 segundo, eu aciono minha esteira até que a garrafa saia da posição número 1. Tranquilo? Quando acontecer isso, eu finalizei o que eu quero fazer. Então, essa etapa. Então, eu posso reiniciar o meu processo.
tá? Então aqui de diferente que eu estou fazendo, estou pensando em uma etapa por vez, tá? Então aqui eu só pensei na etapa de enchimento. Então quando acontecer isso de novo, eu vou trazer o R2, minha rede de Petri, de volta para o R2. Então pensei com ele separado. Tá aqui. Meu Azinho. Vou trazer. Lembra, né? O começo da rede P3 é importante a gente sempre fazer com capricho, porque é uma documentação, né? Então, imaginando que vai ficar isso aqui para sempre, que a gente perde um pouquinho de tempo montando a rede de P3. Então, ó, eu fiz somente pensando na etapa 1, tá? Só que a prioridade qual que é? Ele só pode encher a garrafa se eu não tiver com a garrafa aqui na posição 2. Certo? Então eu não posso ter uma garrafa aqui. Então eu já vou arrumar aqui que além do sensor da posição 1 ter que ter garrafa aqui para acionar, eu não posso ter garrafa na posição 2. Então eu já vou escrever isso de cara aqui, ó. Sensor da posição 2, que é o I2, não pode estar acionado. Então eu vou colocar a minha régua para colocar ela barrado. Tranquilo? Então, ó, só vou fazer isso, que é o enchimento, se eu não tiver garrafa na posição 1 e tiver garrafa na posição... Ou se eu não tiver garrafa na posição 2 e ter garrafa na posição 1. Acontece isso. Beleza? Qual que é uma outra alternativa quando eu inicio o meu processo? Máquina está parado, aperto o botão, acionei a esteira. Qual que é uma outra alternativa que eu tenho no meu R2? É aquilo que a gente estava falando até agora. Se eu não tiver garrafa aqui e tiver garrafa no I2. Ou seja, se eu iniciar meu processo com a garrafa aqui na etapa 2. É aí que vem a grande sacada. Ó. Vou mandar tudo isso aqui para o lado. Vou abrir a minha rede de Petri aqui. Ó. Ou seja, eu vou fazer uma ramificação com ela aqui, ó. Tá? Eu tenho duas opções de saída para o meu R2. Um vai ser a posição 1 e o outro vai ser a etapa 2. Então, eu vou colocar uma transição aqui do meu lado. Maravilha. Tá? Qual que vai ser a alternativa de saída aqui do R2? Se eu tiver sensor na posição 2. Tá? Independentemente se eu tiver sensor na posição 1. Por isso que eu não preciso colocar a lógica do sensor de posição 1 aqui. Porque ó, esse cara já está fazendo a seleção. Tá? Se ele não tiver acionado, ele vai descer por aqui. Se ele tiver acionado, ele vai vir aqui pela direita. Tá bom? Ou seja, essa rede de Petri que vai desmembrar aqui, que vai ramificar aqui para a direita, eu só vou pensar agora se eu estiver tampando. Então, vou trazer esse cara e só vou pensar ele aqui, ó. Se estiver tampando. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tiver com a garrafa na posição de tampa, o que eu tenho que fazer? Acionar o Q3 para tampar. Então, vou colocar aqui mais uma ação. Beleza? Na verdade, já vou colocar várias ações e transições para ficar fácil e depois a gente só preencher. Então, ó, uma transição aqui, uma ação aqui, uma transição, uma ação. Aqui eu lembro que, né, como eu já resolvi esse exercício, eu lembro que vai ter bastante M desse lado. Então, já vou deixar ele meio que preparado, tá? Aqui e acabar numa transição. Aqui vai ter uma jogadinha que vocês vão ver. Vou continuar os R's, né? Então, se aqui acabou no R4, o próximo vai ser R5. Eu falo R e M, tá? Mas é a mesma coisa. Lembrando que R e M são bobinas internas e depende de cada CLP a nomenclatura dele, né? Então, que nem eu falei M agora há pouco, mas entende-se como R. R7 e R8. Então, preparei aqui minha rede de Petri. Legal. Agora, começar a preencher. Se o sensor está na posição 2, o que eu tenho que fazer?
acionar o Q3. Então eu vou colocar aqui, aciona cilindro, que é o Q3, tá? Aqui eu já vou fazer do jeito certo, beleza? No exercício anterior, eu contei um temporizador junto com o aciona cilindro, que eu falei que é para dar a pressão no sistema, tá? Só que assim, o jeito certo qual que é? Eu só contar esse tempo que o cilindro está acionado quando realmente ele for acionado, ou seja, quando o sensor de avanço estiver ligado, for acionado, tá? Então, ó, esse aqui é o jeito certo de fazer, tá? Então, ó, acionei o cilindro, vou checar que o cilindro está avançado. Então, sensor de avança do cilindro, que é o I3, tá? Quando eu avancei o cilindro I3, eu vou contar um tempo. Então, vou contar um tempo de T2. Então, depois que ele avançou, que eu inicio a contagem do tempo de 5 segundos. T2. Beleza? Só que lembra que eu falei para vocês que quando eu não aciono mais uma saída, essa saída é desacionada? Se no R6 a gente só contar o tempo, ele vai subir o cilindro. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele suba depois de 5 segundos. Então, além de contar o tempo do R6, eu tenho que continuar acionando o cilindro Q3. Então, eu vou copiar o meu comando e colar aqui na frente, ó. Beleza? A ordem aqui tanto faz, óbvio, né? Então, ó, eu estou contando 5 segundos com o cilindro acionado. Então, ó, só deixar na ordem que estava em cima, só para ficar mais arrumado, ó. Então, o que eu vou falar aqui? Eu continuo acionando o cilindro durante 5 segundos, tá? A diferença qual que é? Eu só comecei a contar o tempo após eu confirmar que o cilindro foi avançado, tá? Por quê? Pode ser que o cilindro emperre, tá? Então, aí dá uns problemas que eu começo a contar sem o cilindro estar avançado. Quando finalizar o tempo de 5 segundos, então fim de T2, ou seja, fim de 5 segundos, o que eu tenho que fazer? Retornar o cilindro. Para retornar, é só não mencionar que ele vai acionar. Beleza? Que nem eu tinha falado para vocês, esse cilindro é retorno por mola. Então, se eu paro de acionar essa saída, ele retorna. Então, só vou deixar escrito aqui para a gente lembrar, que nem no exercício passado, aguarda retorno do cilindro. Beleza? Como que eu sei que esse retorno já foi realizado? Quando aciono o sensor I4. Beleza? Então, eu vou colocar aqui sensor de recuo do cilindro I4. Beleza? Acabou esse processo? Na teoria, acabou. O que eu teria que ver aqui? Eu teria que checar se eu vou ligar a minha esteira de novo para a garrafa ir embora, ou antes de ligar a esteira, eu tenho que verificar se eu tenho garrafa aqui na frente, né? Ó, deixa eu pegar a garrafa para colocar aqui para vocês verem, ó. Então, ó, eu carimbei ela, eu tampei ela, beleza? Antes de eu ligar a esteira, eu tenho que checar essa garrafa aqui. Porque se eu ligo minha esteira, obviamente essa garrafa vem junto. Então ela sai da posição sem encher a garrafa, tá? Então antes de eu ligar, eu tenho que checar. Como que eu posso checar? Eu posso ou fazer continuar a rede de Petri aqui, tá? Ou qual que é a grande jogada? Aonde que eu checo a minha posição? Aonde que eu aciono a válvula para ele encher? Não é aqui no R3? Aciona a válvula? Então eu posso mandar o meu R7 direto para o meu R3 se eu tiver o I1 acionado. Olha que legal, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir mais uma ramificação, ó. Isso aqui, isso aqui, ó. Se tiver retornado o sensor do cilindro e... Deixa eu desenhar aqui. E tiver acionado o sensor
da posição 1, que é o meu I1, beleza? Ó, retornei o cilindro e tenho garrafa aqui. Então ele está dessa maneira. O que eu faço? Eu paro o meu sistema. Antes de ligar a esteira, eu tenho que encher essa garrafa, não tenho? O acionamento de encher não é no R3? Então eu vou fazer isso. Ó. Eu vou mandar esse cara aqui, nesse momento da minha rede de Petri, para o local B, então para a seta B, e a seta B vem aqui para o R3. Então eu consigo andar na minha rede de Petri de qualquer ponto para qualquer ponto. Tá? Ó. Tá aqui. Eu acho que visualmente, por enquanto, vai ser difícil de vocês conseguirem enxergar essa lógica que eu estou fazendo, tá? Mas eu prometo para vocês que vai funcionar perfeitamente e a gente vai ver na programação. Beleza? Então o que eu fiz aqui, ó? Acionei a esteira, tá? Tenho garrafa na posição 2. Aciono o cilindro, verifico se ele avançou, conto 5 segundos com ele acionado, aguardo o retorno do cilindro. Quando ele retornou e eu tenho garrafa na posição 1, eu venho para o R3, ele aciona a válvula, conta 1 segundo, acaba a contagem de 1 segundo, eu ligo minha esteira e volto para o R2. Então eu fiz os dois processos na minha rede de Petri. Vim por aqui, encheu, tampou e encheu. Tá? Vim por aqui e só encheu. Agora tem uma terceira opção, né? Qual que é? Quando eu retorno o cilindro, aqui eu fiz que eu tenho sensor, eu tenho garrafa na minha posição 1. Eu posso ter isso daqui, ó. Se eu só tenho garrafa na posição 2 e não tenho na posição 1. Então o que eu faria? Faria todo o processo daqui. Quando retornaria o cilindro de tampar, eu tenho duas alternativas na saída do R7 também, que é ou tem o sensor na posição 1 ou não tem. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou ter mais uma saída. Repara que quanto mais lógica, mais completo você quer o seu sistema, mais lógica você vai ter aqui na sua rede de Petri. Então, ó, eu tenho uma outra possibilidade de saída, beleza? Que é qual? Eu recuei meu cilindro. Repara que nas duas opções para sair do R7, obrigatoriamente tem que recuar o cilindro, tá? Nas duas opções. Só que o que vai decidir se vai para o ponto B ou para o outro é o sensor de posição. Nesse caso aqui, eu vou falar para ele que ele não tem sensor de posição 1 acionado. Olha que legal. Tá vendo? Se eu tiver, eu vou para o B. Se eu não tiver, para onde que eu vou? Não tenho que ligar a minha esteira para o R2? Ou seja, não é o ponto A? Então eu já tenho um triângulo mandando para o ponto A. Então eu vou colocar esse triângulo aqui. Mandando para o ponto A. Dessa maneira. Entendeu? Olha que legal. Ó. Abrimos ramificações duas vezes ao decorrer da nossa ideia aqui do nosso programa. Tá? Então, de novo, o R1 até R4 é só para envasar, ou seja, só para encher a garrafa de água. O R1, R2 e R5 é para tampar, beleza? E o R1, R2, R5, R6, R7 e a volta para o R3 é quando a gente tampa e tem uma garrafa para encher depois. Agora, se eu tampar e não tiver garrafa para encher, ele volta para o R2 que liga a minha esteira. Beleza? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Tá, só um detalhe que, pensando aqui, eu vou ter que arrumar, tá? Se ele vier por aqui,
eu vou voltar para o A, só que rapidamente ele vai entrar de novo no R5, porque eu ainda vou ter o sensor na posição. Então, quando acontecer isso, a gente tem que fazer que nem o finalzinho aqui do invase, ó. Acionar a esteira e esperar sair do sensor da posição, tá? Senão ele vai ficar num looping, nada a ver aqui, um looping errado. Então, ó, aqui eu vou criar mais um R. Aonde eu vou acionar a esteira. Opa, acionar a esteira. E aqui eu vou aguardar com que essa ação da esteira acionada desacione o sensor dessa etapa, ou seja, o sensor de posição 2, que é o I2. Beleza? Aí sim, só depois que eu volto lá para o R, lá de cima. Tá bom? R8. Tá aqui, ó. Beleza? Então ela ficou, na verdade, dessa maneira. Tá? Mais uma vez, por que eu tive que colocar esse passo? Porque se eu mandar ele direto para cá para o R2, ele vai entrar automaticamente no R5, porque o sensor ainda vai estar acionado. Porém, ele vai estar acionado de um processo que já tampou a garrafa. Então eu preciso garantir que essa garrafa saia da etapa de tampar, porque ela já foi tampada. Por isso que a gente coloca esse R8 aqui. Beleza? Vamos passar isso aqui para o ladder para ver ele funcionando para ver ele funcionando. Pessoal, alguma nenhuma, legal. Bom, vou abrir aqui o meu editor ladder, tá? E mais uma, ó, eu vou deixar aqui por enquanto, porque como nós vamos começar daqui, depois eu minimizo não, tiro o zoom, tá? Bom, que nem eu falei, a primeira linha é para garantir a posição inicial. Então, eu vou colocar o fechado de todos os R's. Lembrando, a gente está usando até o R8 e não vai caber tudo na mesma linha. Então, a gente vai fazer assim, ó. Fechado de R1, fechado de R2, de R3, de R4, de R5, de R6. Não cabe mais. Vou utilizar a bobina de R20, tá? Poderia ser qualquer coisa. Bobina de R50. Professor. Calma aí, ô Celso, só vou parar a gravação aqui. Bom, pessoal do YouTube, eu tive que dar uma pausa só para tirar a dúvida de um aluno, agora voltamos aqui também. Então, ó, tá aqui no R50. Então, eu vou colocar aberto de R50 e continuar os fechados dos R's. Então, fechado de R7 e fechado de R8. Beleza? Acionando o 7 do R1. Só lembrando que esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês não está fazendo, então, a checagem se ela foi tampada ou não. Tá? Essa aqui seria uma terceira etapa do exercício. Bom, se eu estou no R1, dependo do botão liga para ir para o R2. Então, vou colocar aberto de I7 para eu ir para o R2. Se eu estiver no R2, eu vou sair do R1. Aquele lance do degrau que eu fiz a analogia para vocês, né? Para eu ir para o degrau 2, eu tenho que sair do degrau 1. Vamos continuar. Se eu estiver no R2, eu dependo de dois caras para ir para o R3. Então, eu vou depender do I1 e o fechado do I2. Então, aberto de I1, quando eu utilizo a barra, quer dizer que é o contato fechado de I2. Acionando o 7 do R3, se eu estiver no R3, quer dizer que eu tenho que sair do R2. Vamos continuar. Vou colocar mais para baixo aqui. Quando eu estiver no R3, eu dependo do fim do temporizador 1 para eu ir para o R4, e quando eu estiver no R4, eu tenho que sair do R3. Quando eu estiver no R4, dependo de sair, ou seja, contato fechado, do endereço I1, do sensor I1, para eu ir, aí é só seguir a setinha, né? Eu vou para onde? Para o R2. Então, 7 o R2. E quando eu estiver no R2, eu também tenho que
sair do R que eu estava, R4. Beleza? Fizemos esse anel aqui. Agora a gente passa para o próximo, que é aqui no meio. Detalhe, esse lance do R1 para o R2 já foi feito lá em cima. Então eu não preciso repetir. Eu só vou programar aqui as coisas novas, ou seja, do R2 para o R5 e aqui em diante. Então vamos lá. Estou no R2. Dependo de quem para ir para o R5? Deixa eu trazer para cá. Dependo do sensor I2. Então, aberto de I2 para eu ir para o R5. E quando eu estiver no R5, eu saio do degrau R2, ou seja, da minha ação R2. Quando eu estiver no R5, acionar o sensor I3, eu vou para o R6, então está aqui, ó. E quando estiver no meu R6, eu tenho que sair do R anterior, que é o R5. Quando eu estiver no R6, acabar o tempo T2, eu vou para o R7. E quando eu estiver no R7, eu vou sair do R anterior, que é o R6. Mais uma vez, eu tenho duas opções. Ou posso vir para o B, ou posso ir para o R8. Vou escolher uma primeiro, ó, vou escolher o da esquerda. Aqui tanto faz mesmo, tá? Você só tem que programar as duas. Quando eu estiver no R7, tiver o sensor I4 acionado e tiver o sensor I1, ou seja, tem uma garrafa lá na frente da esteira, eu vou para o B. O B está indo para onde? Para o R3. Então é só seguir a seta. Então, ó, eu vou para o R3 e quando tiver no R3, eu saio do R7. Beleza? Agora, essa perna aqui, ó, do R7 para o R8. Vou colocar aqui, pronto. Quando eu estiver no R7, acionar o sensor I4, porém não estou com o sensor I1 acionado, eu vou para o R8 e quando eu estiver no meu R8, eu saio do R anterior, que é o R7. Quando eu estiver no R8, acionar o sensor I2, que é esse cara aqui, ó, eu vou para onde? Para o A. O A é o R2. Então, eu vou para o R2 e quando estiver no R2, eu saio do R8. Mais uma vez eu estou falando, ó, quando você está passando da rede de Petri para o ladder, não importa mais nada a sua lógica, você só está convertendo de uma linguagem para outra, tá? Ou seja, da simbologia da rede de Petri para a linguagem de programação do ladder. Bom, a terceira etapa é o acionamento das saídas, né? Então vamos lá. O R1 está acionando alguma saída? Não. O R2 está acionando alguma saída? Tá, a esteira Q1. Então eu vou colocar. Quando eu estiver no meu R2, eu vou acionar a... Opa, aqui eu escrevi errado, calma aí. Eu vou acionar, na verdade, a bobina da saída Q1. Quando eu estiver no meu R3, eu vou acionar a bobina da saída Q2. Tá aqui, ó. Mais alguém? Sim, temporizador T1. Então, quando eu estiver no R3, eu também vou acionar o temporizador T1 de 1 segundo. Beleza? Mais alguém no R3? Não. Próximo. Quando eu estiver no R4, eu vou acionar quem? A bobina da saída Q1. Só que tem um problema aqui. O Q1 já foi usado aqui em cima, tá? Então eu não posso fazer isso de criar uma linha nova com a mesma bobina. Então eu vou deletar essa linha, eliminar essa linha, beleza? E vou abrir um paralelo aqui, ó, vou inserir uma linha aqui e colocar em paralelo a lógica do R que está acionando o Q1, que é quem?
o R4. Então, aberto de R4 para acionar essa bobina, tá? Detalhe, isso daqui não é por causa desse software, tá? Nenhum software de programação de CLP permite ter duas saídas, duas bobinas de saída com o mesmo endereço, tá? 7 reset eu posso ter quantas eu quiser, mas bobina normal eu não posso. Por isso que a gente coloca em paralelo quem aciona a bobina, tá bom? Então, ó, só lembrando aqui que o Q1 e o Q1 tem o mesmo endereço. Próximo, R5, aciona o cilindro Q3. Não tem o cilindro aqui ainda, então vou colocar na minha programação. O aberto de R5 vai acionar a bobina do cilindro Q3. O R6 é o mesmo esquema que eu falei, ó. O R6 também aciona o cilindro Q3. Então, eu vou ter aqui... Só um momento. Tá. Então, eu vou ter aqui o paralelo do R5 com o contato aberto de R6. Então, ó, esses dois R's vão acionar a saída Q3. Então, tá aqui, ó, Q3 e Q3. Porém, o R6 também está acionando outra saída, que é a bobina do temporizador. Então, vou colocar aqui embaixo que o R6 também está acionando o temporizador T2 de 5 segundos. Beleza? O R7 não está fazendo nada, então não preciso colocar ele aqui. Beleza? E o R8 está fazendo o quê? Também está acionando a minha esteira. Deixa eu fazer uma seta bonitinha aqui, né? Então, ó, também está acionando minha esteira. Então eu tenho que colocar esse cara aqui lá no meu paralelo. Então vou voltar lá no paralelo e adicionar uma linha. Então inserir. E vou falar que aqui também vai vir o meu R8 vertical. Beleza? Então tenho 3 acionamentos da esteira e 2 acionamentos aqui do meu cilindro. Pessoal, só isso. Isso aqui já vai funcionar perfeitamente no nosso sistema. Ó. Vamos compilar. Se Deus quiser, né? Vamos ver. Deixa eu vir para cá. Preparar tudo aqui. Então, ó, tá compilando. Beleza, compilou. Ó, que legal. Ó. Aqui fala o quanto de memória que a gente está usando no CLP. Então já estou usando 25% então, da memória do meu CLP. Vou habilitar a simulação. E vou abrir aqui o enchimento de garrafas. Beleza. Vou voltar aqui para a primeira linha, tá? Que eu gosto de ver aqui os R's para saber em que momento que eu estou do meu Petri. Então, vou trazer ele para cá. Legal. Bom, do jeito que nós programamos, ele também funciona no modo simples. Vamos ver ele funcionando? Ó. Apertei o botão liga. Deixa eu ver. Aqui ele só não está indo porque está com problema de comunicação. Ó. Repara que não fechou o contato I7. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Compilar de novo. Ele não conseguiu abrir o link da simulação. Vamos ver se agora vai. Agora foi, ó. I7. Opa, ele não encheu. Mas isso aqui é que nem corrida, né? Você assiste Fórmula 1 para quê? Para ver o carro bater. É que nem o aula online. Ó, pessoal, aqui é problema de simulação, tá? Por que que eu sei disso? Tá vendo o I2? Ele não está acionado. Tá vendo que aquele não está pintado? Então isso aqui está sendo um problema na simulação. Deixa eu dar uma checada aqui, fechar e abrir o programa de novo. Vou até parar a gravação aqui para eu fazer isso. Calma aí.
Bom, voltei a gravação aqui. O que eu tive que alterar que estava errado, aqui por último também, ó, de R8 para voltar para o início, é contato fechado do sensor de posição 2, tá? Ou seja, só eu tenho que ligar a esteira até que saia a garrafa do sensor I2, tá? Então, uma das coisas que eu alterei foi colocar fechado aqui no R8. Tá? E a outra coisa que estava com bug também era na própria animação da aplicação. Tá? Então, ó, já resolvi, vou abrir aqui o enchimento de garrafas e apertar o botão iniciar com o modo simples. Vamos ver ela funcionando. Bugzinho. Isso aqui é bug de sistema, tá? A partir da segunda é para encher normal, vamos ver. Olha lá. Foi só começar a gravar que para... Deixa eu compilar de novo o programa, que é negócio da animação mesmo, tá? Compilei, beleza. Ativei a simulação, enchimento, tá aqui, apertei 7. Não vou parar a gravação, tá? Só vou mostrar de novo eu abrindo o programa. Vou compilar. Ativar a simulação. Então parou aqui no primeiro, encheu, voltou para o R2 aqui, está indo para a terceira etapa, ele vai pular aqui para o R5. Tampa caiu. Mas aqui é legal que daria para fazer o verificador, né? Vamos ver o próximo. Isso aqui é aquele delayzinho de parar a esteira, tá? Encheu. Já vou colocar múltiplas aqui pra gente ver funcionando, ó. Bateu aqui. Vamos ligar o múltiplo agora, ó. Vamos ver se vai funcionar. Encheu. Encheu. Por que eu só estou enchendo? Porque eu estou passando aqui e o I2 não está acionado. Quando bater no I2, ó, vou tampar, subir, vai verificar que tem aqui e vai encher. E só depois liga a garrafa. Então encheu, ó, tampou, verifica que tem a garrafa, enche e depois manda ela embora. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, traumas?